Jogar é muito bom, é maravilhoso, é perfeito. O único problema é quando o objeto da diversão dá pau. E para conversar sobre isso, né, explicar sobre manutenção, cuidados e contar umas histórias boas a respeito disso, eu tô com um convidado bem especial aqui, o Robert, que é proprietário de uma das assistências técnicas de videogame mais antigas de Boa Vista em funcionamento ainda hoje. Robert, seja muito bem-vindo. Se apresenta aí pro pessoal. Obrigado. Eu sou o Robert, eu sou técnico em eletrônica, trabalho no ramo já há mais de 20 anos e, na verdade, desde criança, desde 11 anos de idade, minha mãe, não sei por qual motivo, ela olhou assim, esse menino aí tem um dom para eletrônica. Aí tinha aquele, não sei se existe ainda, Instituto Universal Brasileiro, que é ensino à distância. Sim, eu já ouvi falar muito disso. Pois é. Então ela pegou e me inscreveu, né? Chegaram as revistinhas, né? Quando eu comecei a ler, me encantei. Resistência, capacitância, indutância, como funcionamento disso, daquilo. E na época eu disse, pronto, eu vou consertar televisão e rádio. E é engraçado que criança tem muito disso de gostar de abrir as coisas, ver como é que funciona, né? Pois é natural até. Aí ela viu isso, ela disse, olha, esse menino tem dom para eletrônica. Entendeu? Só que acertou. Tua mãe foi esperta, porque tem muita mãe que briga, vê o filho querendo abrir as coisas e briga, né? Exatamente. Então ela ficou nessa aí, ela me botou, comecei a estudar, né? Senai também. Ela sempre ficava pincelando, atrás de cursos de tudo partiu dela, né? Até dar o nome dela, Leoneide Prestes, minha mãe, né? Se eu tô aqui hoje, se eu tenho assistência, né? Eu devo a ela. Poxa, que legal. Exatamente, porque como eu falei pra ti, eu não tinha essa noção de que ela que despertou em mim Ela percebeu o teu interesse, o teu potencial e foi lá e apostou, né? Foi. Ela viu um menino abrindo um carrinho e pegando aquele motorzinho fazendo ventilador, que todo menino fazia isso. Ela disse, olha, ele tem dom para eletrônica. Ah, legal. E acertou. Cara, isso é muito legal. E fala pra gente, nesses teus 20 anos assim, de trabalho, com que tipos de videogame tu já mexeu? Só os consoles caseiros? Já chegou a pegar um arcade, alguma coisa assim? Não, na verdade, porque assim, estudei eletrônica, fui técnico trabalhei para Xerox, né? Trabalhei atendendo máquinas copiadoras e tal. Eu passei um tempo longe de videogames. Por exemplo, eu tive o Mega Drive, eu tive o Sega CD. Caramba! Meu último videogame foi o Sega CD. Parei nele. E meio que larguei videogame, fui estudar eletrônica, fui fazer outras coisas e tal. Quando eu casei, foi quando eu realmente disse, poxa, eu tenho que ter um videogame aqui em casa. Tá na hora. Voltar às origens. Jogar videogame e tal. E acontece que... Aí eu pensei, na hora, eu pensei logo no PS2, né? E aí eu só fui ver no site lá, aí muito caro, na época R$800. Eu digo, não. Rapaz, pesado no bolso, hein? Eu digo, jamais vou pagar R$800 no videogame, né? Aí eu lembrei da minha outra paixão, que era o Dreamcast. Na época, quando eu era moleque, Dreamcast e tal, que é da Sega, né? E aí eu comprei R$300, desbloqueadinho e tal. Beleza. Daí começou. Chegou o aparelho. Na verdade, não me agradei muito dos jogos que tinham. Infelizmente, foi um console que a SEGA não conseguiu investir o que ela queria. Era um bom console, mas faltou jogos ali. Aí, em contrapartida, meu irmão comprou um GameCube da Nintendo, bloqueado. Aí eu vi assim, já vi que tinha algo diferente ali. Aí foi quando eu olhei, vi que tinha desbloqueio. Rapaz, acho que eu consigo fazer esse desbloqueio aí. Aí eu negociei com ele, passei meu videogame e peguei o GameCube, né? Desbloqueei, comecei a comprar jogo, comecei a fazer jogo, comecei a, inclusive, vender jogos pra fora. Olha! Comecei a vender, o negócio foi bom, sabe? Imagina. Até porque, querendo ou não, videogame sempre foi uma coisa extremamente cara aqui no Brasil, né? E pra indústria crescer, se manter, pra um cenário de videogame existir no Brasil, a pirataria foi fundamental. Isso é fato. Não tem pra onde correr, não tem como a gente querer vir aqui e pagar uma de certinho. Pirataria foi necessária, sim, pra videogame se tornar não só um hobby, mas algo viável no país mesmo, não é verdade? PS2, Xbox 360, tudo isso foi necessário. Até porque um videogame, lá pra fora, ele é um aparelho vendido a baixo custo, é de fácil acesso, é popular. É feito para aquele que não quer gastar muito, quer ter um aparelho que é feito para jogar sem complicações tal, e sem gastar muito. Tanto é que tinha até um limite ali. Era de $300, 400, agora tá batendo, já passou para 500 e tal.
Mas assim, tem um limite de valor, assim, Sim. que a população está disposta a pagar no console. Existe até uma comparação que eu lembro mais ou menos por alto que, por exemplo, nos Estados Unidos você consegue comprar um videogame lançamento da geração atual com uma semana de trabalho. No Brasil, se a gente for levar em consideração o valor do salário mínimo, é pelo menos uns 4, 5 meses para conseguir comprar um console da geração atual. E no É uma disparidade absurda, porque uma pessoa que trabalha não pode simplesmente parar de pagar as contas por 5 meses para comprar o videogame à vista, não é verdade? Exatamente. Então acaba que a própria política nacional aqui, que não tem a mínima vontade, né, de olhar para esse lado, impõe essa situação e aí obriga o brasileiro a tomar, né, medidas... A manobrar a situação. Exatamente. E o que é ridículo, porque hoje em dia o mercado de entretenimento que mais rende dinheiro é o videogame. Exatamente. Seja através dos consoles, que geram a menor parte, como também a produção dos jogos, movimenta uma grana violenta. E o Brasil, mesmo com todas as dificuldades, ainda consegue se enquadrar como um dos maiores mercados do mundo. Exatamente. Falta esse incentivo, né? E apesar de tudo, tem até empresas nacionais, startup, que fazem jogos, que estão investindo nisso aí, entendeu? Só que, assim, né? Na força de vontade, na paixão mesmo, porque incentivo realmente... Tá triste. Mas é legal ver que tem muito jogo nacional nascendo, empresa disposta a produzir jogos. Recentemente teve aí o anúncio da Anuntius, que é uma nova publicadora, 100% brasileira, focada em jogos BRs. Fizeram uma live com vários influenciadores aí, anunciando mais de 20 títulos para os próximos 2 anos. Sim. E muito título legal. Inclusive que apela bastante pra nostalgia, remetendo a clássicos de PlayStation 2, PlayStation 1, Super Nintendo, Mega Drive e tudo mais. Cara, sensacional a proposta. Eu tô ansioso pra comprar vários dos títulos, inclusive. Sim. Agora, voltando lá à tua pergunta, é verdade. porque eu não respondi. Eu saí aqui falando... Saiu pela frente, a gente vai se empolgar. Porque é o seguinte, perguntou se eu mexo, trabalho com arcade, com qual tipo de videogame. Resumindo a história assim, hoje a gente trabalha com videogames mais atuais, tá? Eu comecei atendendo o Xbox em casa mesmo, trabalhando com o Xbox 360, né? Eu falei GameCube, comecei com ele ali desbloqueando. Para uso próprio mais, no caso, né? Isso. Mas quando eu comecei mesmo a fazer manutenção para amigos, né? Foi no 360, no Xbox 360. E olha só, eu tinha falado que eu não gastava R$800 num videogame. Um ano depois, eu me empolguei tanto, que um ano depois, eu tava saindo da empresa que eu trabalhava, que era da Xerox, né, tal, né, peguei minha rescisão, né, saí do banco, atravessei a rua assim, fui pro outro depositar 2.100 e pouco pra comprar o 360. Entendeu? Foi. Chegou na hora do caixa lá, a mão tremeu assim, ó, pra dar pra mulher, assim, quase eu não solto o dinheiro, entendeu? Aí eu, logicamente, comprei destravado, veio com 2 jogos e tal. E isso que era legal nessa época, né? Muitas vezes PlayStation 2, Xbox 360 já saía da loja destravado. Cara, essa época do videogame no Brasil foi uma loucura. Assim. Exatamente. A gente pega pra contar essa história pra uns gringos e vão falar que a gente é louco. No mínimo. Porque um dia você viu o console sair da loja já destravado, já desbloqueado. Exatamente. Então, assim, acabou que eu acabei comprando, né? Deu um mês, na época, a Microsoft combatia muito o desbloqueio. Ela atualizava o aparelho. Constantemente. E aí o teu desbloqueio... Ele sobrescrevia o desbloqueio de um leitor, regravava o leitor lá, você perdia o desbloqueio, tinha que fazer, ou então lançava jogos que eram incompatíveis com o desbloqueio atual. Então ficava essa guerrinha todo mês. Era constante, tipo, o cara era quase que todo mês o cara pagando pra desbloquear o videogame. Pois é, aí você chegou pra minha situação de caramba, e agora? Né? Comprei o videogame, eu quero outros jogos, eu vou ter que atualizar. Quem que vai atualizar aqui? Quem que vai fazer pra mim isso aqui? Aí eu fui pesquisar, né? Na época, não é, hoje é mais fácil você ter acesso à informação. Muito fácil. Tem cursos, tem não sei o que e tal, mas na época não. Então eu fui atrás, aí eu vi, bom, opa, eu consigo fazer isso aqui. Só que eu dei o azar que o meu leitor era Itachi. Leitor Itachi, você não podia ter erro na hora de gravar a firme do leitor. Sim, era terrível. Se teu PC travar... Era pesadelo de muita gente isso na época. Virava papel de papel, não tinha como reverter. Aí eu dei sorte que minha placa-mãe tinha um chipset apropriado, deu tudo certo. Aí eu encarei, abri lá, tal, botei pra fazer, né? Rezei lá um Pai Nosso e vai lá, né?
deu certo. Aí pronto, começou a aparecer outras, né? Comecei a fazer, beleza. Então, assim, eu comecei de verdade a trabalhar com manutenção com o 360. Então, o que está para trás, PS2, eu nem me dediquei a estudar. Na Seven, que a gente tinha lá no 13 de setembro, ainda tinha um rapaz que trabalhava comigo que trabalhava, né, com Uhum. PS2 também. Eu cheguei a pegar, mas é muito complicado porque é um aparelho antigo. Ele chega com problema do leitor lá, você vai abrir para ver o leitor, tá o flat se desmanchando, tá aparecendo outros problemas na tua mão. Não, e outra também, como ele é bem mais antigo que Xbox 360, que PS3, e foi um console que teve um período de vida bem mais longo que o habitual, Sim. já era difícil naquela época achar peça de reposição. Exato. Imagina hoje. Exato, tudo recondicionado e tal. Então, assim, para responder a tua pergunta, enfim, né? Uhum. Hoje a gente atende o foco, consoles atuais e os modernos, né? Nintendo Switch, Xbox 360 que eu ainda pego ainda porque, né? Até porque, querendo ou não, ele virou um queridinho no Brasil, né? Porque, por exemplo, na geração dele, quem era mais fácil de desbloquear era o 360. Se o leitor Itachi já era uma dor de cabeça no 360, pegar um PS3 então naquela época, rapaz, era botar o técnico no calvário. Sim, sim. Depois do PS3 saiu, né? A atualização com pendrive, ficou beleza. E de lá pra cá ficou muito mais fácil de desbloquear console. Por exemplo, eu tenho um DSi, um 3DS XL e um PS3 que foram todos desbloqueados em casa. Claro, no PS3, como tem loja, eu ainda compro o jogo original, mas pra testar antes, né? Vamos ali na PKSGI, testa o jogo primeiro e depois, se vale a pena, compra. O 360, a cena, né, que a gente fala que é a cena do desbloqueio, é bem ativa. Sim. Não sei se você tá antenado. Saiu recentemente agora. Um desbloqueio por pendrive também. Exato. Tá meio verde ainda, ele demora pra ativar, mas... Ele parece muito com o famoso REM, né? Que é aquele desbloqueio que tem que ser ativado toda vez que liga o console. O que até permite manter, de certa forma, ele original, né? Exatamente. Então, assim, tá desenvolvendo. Dura 20, para destravar leva uns 20 minutos, por aí. Mas assim, começou agora, daqui a pouco... Não, rapidinho isso vai tomar um rumo que a gente daqui a uns anos vai ser a coisa mais simples do mundo. Pode ver, quando a gente pensa que, né, que não tem o que dar... Sempre aparece uma coisinha. Sempre tem. Então assim, o foco é esse. Quando eu vou estudar, eu estudo os consoles modernos, PS5, Xbox Series... O foco é esse. Certo. Sabe? E falando da geração atual aí, que tá no mercado, que é o Switch 1, apesar do 2 ter sido anunciado, ninguém tem um ainda pra abrir e ver. Sim. Mas Switch, PlayStation 5 e os Xbox Series. Qual é mais complicado de mexer hoje em dia? Complicado de mexer? Pela arquitetura dele, construção do aparelho, é o Series. O Series X. O que parece a geladeirinha, né? Isso, esse. Esse é o que eu tenho em casa também, inclusive. Não que ele é mais problemático, longe disso. É o menos problemático. É o que menos dá problema no caso, né? É muito bem construído, é muito robusto. Eu queria muito ter trazido aqui um aberto para te mostrar aqui. Mas, a gente pode fazer uma parte 2 futuramente e você traz aqui pra gente mostrar como é. Pra parte técnica. Né? Abrir aqui e mostrar aqui a diferença e tal. Mas beleza. Então, assim, ele é muito bem construído. Só que essa mania de... As pessoas pensam que ele é grandão. Vê na foto, geladeira e tal. Ele é dessa altura aqui, mais ou menos. Não é tão grande. Ali é tudo compactado. São 2 placas, é um sanduíche, né? Tem um chassi, 2 placas, tem os flat ali. Então, assim, para você desmontar ele, para analisar o circuito, e você precisa energizar, você tem que fazer um malabarismo, entendeu? Para poder, porque ele é feito para tá ligado ali montado. Uhum. Então, você desmonta ele e analisar um circuito e tal, e testar para ver se trocou a pecinha, ver se funcionou. Montar de novo é inviável. Monta e desmonta, não dá. Tem que testar com ele aberto. Então, esse é o mais complicado por causa da estrutura dele de montagem. Que a Microsoft foi querer apostar muito naquela coisa compacta, um design inovador, e acaba pecando em certos pontos depois, né? Porque eles não estão, na verdade, eles não estão preocupados com a manutenção, né? Eles não estão lá. Tanto é que, por exemplo, aqui no Brasil, nem a Sony, nem a Microsoft, nem a Nintendo, ninguém tem assistência autorizada, eles não autorizam ninguém. Rapaz. São arquiteturas fechadas. Por quê? Para eles autorizarem a Seven, por exemplo, eles precisam fornecer informações para nós que eles não querem fornecer para ninguém. Informações técnicas de construção. Do hardware, do que foi utilizado. Exato, eles guardam as 7 chaves. Cada
placa tem o seu código, o seu processador numerado, casado. Eu não consigo tirar um processador de uma placa e colocar em outra, não funciona. Isso é praticamente desde sempre, né? Justamente para evitar... Porque é fechado para evitar a pirataria. O grande problema deles é a pirataria. Então eles não estão preocupados em fazer algo fácil de manutenção, por quê? Eles que dão manutenção e é assim. Você manda para lá na garantia, eles trocam, mandam outro para você. Sim, eu já vi histórias de que, tipo, console com um problema besta, assim, gente que acionou a garantia por problema estético no console. Recebeu foi outro no lugar. Exato, é sempre assim. Sempre assim. Aí talvez depois eles vão lá abrir, vão mexer e tal, mas assim, eles não perdem muito tempo. Chegou, constatou lá a situação, beleza, troca, manda outro. Até por questão estética, né? A Microsoft, há uns anos atrás, ela, mesmo fora da garantia, ela fazia o reparo, você pagando uma quantia que nem era tanto, R$400, para um console que foi vendido 2.000 e pouco na época, muito barato, 2.500 por aí, era R$400 mesmo fora da garantia. Eles trocavam para você. Não, e outra, acho que a Microsoft, depois da treta que deu, né, no lançamento do Xbox 360 com o Anel Vermelho da Morte, que vários consoles tiveram que fazer recall porque vieram com um erro de fabricação, eles criaram uma boa imagem no quesito manutenção com a comunidade, né? Depois que tiveram esse prejuízo, que se fosse uma empresa qualquer, tinha quebrado, tinha falido. Só que a Microsoft praticamente imprime dinheiro. Porque foi bilionário, né, o prejuízo. Foi mais de 1 bilhão. Foi. Então, o que acontece? O foco, depois da situação, foi na construção. Fazer aparelhos confiáveis. Que jamais... E se acontecer de novo, acho que não tem terceira chance. É porque aquela história, o ideal... sempre vai existir aquela margem de consoles que dão problema no lançamento. Que geralmente é uma margem aceitável de 1, 3, 5% se muito. Só que no caso do 360 passou de 50% dos consoles dando pau. 3 meses... No máximo, 3 meses já estava dando problema. Já. Era console esquentando demais. Se eu não me engano, era um problema na solda de um conector, né? Ela deu azar também, porque justamente nesse período foi quando foi proibido o uso de chumbo nas soldas. O chumbo deixa a solda mais maleável e tem outras propriedades aí. Mas, infelizmente, é um material tóxico, né? Exato, então foi proibido o uso de chumbo. Então, a indústria em geral demorou bastante tempo para conseguir encontrar uma composição, né? Outra liga que fosse mais, né? Hoje já conseguiu, mas demorou um pouquinho. Aí a Microsoft teve esse azar. Um erro grave dela, de projeto. A GPU, que lá hoje é só uma APU hoje, que é processador e GPU num chip só. Na época não, era separado, CPU e GPU. A GPU era uma baita GPU para a época, só que com uma dissipação ruim, passiva. Passiva. Tinha o cooler. O cooler, na verdade, é tanto o processador quanto o GPU era passivo, mas do processador era um dissipador parrudo, bem construído. E o da GPU, como o drive do leitor ficava em cima, era pequeno ali, parecia que era qualquer processador que estava ali. Era só para dizer que tinha. Esquentava demais, a ponto de até esquentar o drive, e você, quando fosse tirar o disco... Ele tá quente. Tava quente, pelando. Eu tinha uma daquelas edições especiais brancas que eram fabricadas aqui no Brasil, e realmente, tinha vezes que eu tirava, quando era jogo mais pesado, eu tirava o CD, tava morninho ali na mão. Sim. Aí o que acontece? Como esse processador, GPU, ficava bem no meio da placa, ainda tá no meio ainda, e ele esquentava muito, a placa fazia isso aqui, ó. E empenando. Mas eu faço assim, mas é coisa... mínima. Mas basta aqui para as soldas começarem a perder contato com a placa. A solda perder contato, a trilha rachar. Até que na época inventaram, troca os parafusos, aperta aqui, aperta ali, pressiona, entendeu? Para voltar a funcionar. Então tem gente tirando o clamp que tem, que é um X, né, que faz a pressão, e botando uns parafusos no lugar e arrochando. Não, eu tinha visto casos, por exemplo, no YouTube, de gente que preferia deixar o Xbox sem a metade da carcaça para ventilar melhor, com um ventilador em cima. Era a melhor saída. Então, assim, foi um erro grave. De lá para cá, não. Já essa situação acabou. Então, os novos consoles, o Series S, o Series X, atualmente são excelentes consoles. Agora, o que o pessoal tem que ter noção é do cuidado que tem que ter. Pois é, vamos falar dessa parte aí do cuidado, porque a gente vê que todo mundo gosta de jogar, mas muita gente não tem o cuidado devido, né? Tipo, fazer uma limpeza ali, não é só passar um paninho, e mesmo quando passar um paninho, tem um produto certo para passar, não é qualquer coisa, não é verdade? Por exemplo, no caso tem consoles como o Series S, que a saída de ar dele fica em cima.
Aí embaixo está o processador, memória, VRM, que são que alimentam a memória, o coração tá ali. E aí fica caindo sujeira, entra, porque o ar sai assim, né? Uhum. Tá o processador aqui, o ar sai assim. Então entra aqui contaminantes, poeira, né? E vai acumulando em volta do processador ali. Sem contar que às vezes cai líquido ali, que a pessoa nem sabe. Cansa de chegar lá para mim para fazer uma preventiva, eu vou desmontar, aí já vejo marca d'água, líquido, mando foto pro cliente, o cliente, não, mas como? Como aconteceu isso aí? Ó, tá aqui, eu tô te mostrando aqui a foto, aqui. Uma coisa aconteceu, mas fica em cima da estante, não sei o que e tal. Umidade pode causar isso também, né? Pode, mas nesse caso aí você vê o caminho do líquido que pingou na aleta do dissipador, escorreu, então foi um líquido ali. Dá pra mostrar direitinho, ó. Aconteceu isso, Exato, o foi caminho, assim. isso, o caminho e tudo, entendeu? Então assim, a manutenção preventiva. A pessoa tem que se programar assim, não tem, na verdade não tem data certa, mas assim, a gente imagina que uma vez ao ano seria o ideal. Mandar pra fazer uma limpeza, uma verificação, Isso, né? uma vez ao ano, eu acredito ser suficiente, né? Tá de boa. Né? Lugares de maresia, que não é o caso aqui, já reduz para 6 meses, né? Até porque é muito fácil corroer componente por causa da maresia, terrível. Demais. Então assim, aí para o aparelho, vai ser feito, vai desmontar, vai trocar pasta térmica. O PS5 tem um problema grave, que é o metal líquido. O metal líquido, ele pode pegar qualquer aparelho com um ano e desmontar, vai ver o metal líquido. Ele começa a, em certos pontos, secar, empedrar. E ele fica tão seco que ele fica incrustado tanto no die do processador quanto no dissipador. Sem falar também que teve muito relato aí de vazamento do metal líquido por gente que colocava o console da forma errada, né? Deitado do jeito errado. Só que esse que é o ponto aí, né? Começou a aparecer várias teorias. Ah, porque usa aparelho em pé. Ah, porque usa de maneira errada tal. Só que é o seguinte, a maioria usa em pé. São poucos que usam deitada. Lá em casa é deitado, porque lá em casa tem o Series X, PS5, o Switch, e tudo que dá pra deitar, vai deitado. Só que assim, olha só. Quem usa em pé, o processador tá aqui. Então, se tá usando em pé e o metalito tá escorrendo para baixo, a parte que é para secar é a parte de cima, né? O processador tá aqui. Tá aqui assim, né? Aí aqui tudo metal líquido. Se ele tá em pé assim, o líquido, se é porque tá em pé, ele vai escorrer, vai ficar aqui embaixo e vai ficar seco aqui essa Sim. parte aqui. Mas não. Eu pego o aparelho, estou em pé, que essa parte seca tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá pra cá. Então não tem lugar certo. Eu peguei um hoje que tá de comprido assim, ó. Caramba. Tá de Mas, comprido. e o que é que causa isso nesses casos com o console em pé? Olha, a Sony é ciente disso aí. E ela vem lutando contra isso aí, tanto é que o PS5 Pro, o dissipador, a base do dissipador, ela não é lisa como normalmente é. Ela vem uma aspiral, ela tem uns sulcos assim em aspiral. A gente imagina que seja para tentar, de alguma forma, manter o metal líquido ali. Por quê que seca ali? Ninguém sabe 100% certo. Tem várias teorias aí, mas certeza ninguém sabe. O certo é, pode abrir. O PS5 pode estar bom que for. Problema nenhum, você joga de boa. Pode abrir com um ano ele, até menos. Vai ver que já está falhando esse metal líquido. O que vai acontecer? Tem que fazer a troca e a limpeza no caso, né? Tem. Quanto mais tempo passar, esse metal líquido ele vai incrustando ali impregnando no dissipador e no die, que você não consegue limpar. É um cotonete, um papel, um paninho e esfregar ali, você não tira. Tem que fazer um polimento. Caraca. A gente faz um polimento, né? Para poder tirar, porque não adianta você limpar, deixar aquele resíduo ali, aplicar um metal líquido novo por cima, vai ter reação e logo você vai voltar. Até porque é um material já envelhecido com material novo, né? Que não era para estar assim. Porque o aparelho com menos de um ano de uso, metal líquido, né? E tá nessa situação, não é para estar assim. E eu só ouço falar isso em PS5. Você tem pessoas que põem metal líquido em processador de PC e outras coisas. Não dá. Não, isso é para durar bastante. Pasta térmica, o fabricante fala 5, 8 anos, né? Então, assim, algo tá errado ali. Agora, realmente, o que é? Talvez a Sony até saiba e talvez não queira revelar, nunca se sabe, né? Eles estão tentando resolver, como eu te falei no PS5 Pro, o dissipador, ele não é liso. Ele tem umas ranhuras assim, ó, um suco. O que até ajuda a direcionar isso direitinho. Isso, né, para tentar, né? Agora, se vai resolver, aí só o futuro vai dizer, né? Certo. Vamos ver daqui pra lá. Sim, tu falou que hoje recebeu, né, um PS5 aí com esse problema, mas
qual é o tipo de problema que mais tem aparecido contigo nos tempos recentes? É de console novo, é de console mais antigo? Ó, vamos falar de aparelhos assim, PS5, PS4, né? Compartilham uma arquitetura muito parecida de fonte, de arquitetura de placa, é muito... o conceito é o mesmo. Só muda, os componentes são mais, né, mais modernos, Mais né, parrudinho. SSD e tal. Mas assim, o conceito geral da eletrônica é o mesmo. Inclusive da fonte. Por que eu tô falando de fonte? Fonte PS3, PS4, na verdade, e PS5 queimam com facilidade. Eu acredito que ainda mais aqui em Roraima que é danado pra ter queda de energia. Queima com facilidade, tá? Então, assim, PS4, PS5, aparece muito problema de fonte. Aparece os dois, problema de superaquecimento. Mas no PS4, por quê? Falta de preventiva. Acumula muita impureza dentro, vai entupindo a passagem do ar, né? E obstruindo. E aí o que acontece? Não tem o ar, não passa e não consegue fazer a troca de calor. E o aparelho vai aquecendo, dispara o cooler, vira igual parece uma turbina de avião. E o cliente vendo isso, quer jogar. Só vai procurar muitas vezes quando o aparelho já está desligando por sobreaquecimento. Ele Começa a dar esses sinais, né? Aí ele vai atrás de um reparo. Sem contar que a preventiva previne, como o nome diz, oxidações, porque onde a sujeira lá, a impureza está em contato, seja com o componente, com a chapa metálica ali, está ali estacionado, vai gerar uma reação. E quando você limpa, você vai ver a oxidação. Não, e o cliente ele devia dar mais valor à preventiva, né? Porque, como eu disse, preventiva previne o problema. E cliente agoniado, ele quer o console de volta logo para poder continuar jogando. E a preventiva, ela é mais rápida de resolver do que um problema causado sem a preventiva, na verdade. É mais rápido e mais barato. Mais barato, né? Porque assim, o lance ele não tá vendo o que tá lá dentro, ele vê por fora, ele vê até que tá sujo por fora, mas não tá nem aí muitas vezes. Olha assim, não, beleza, né? Às vezes eu passo paninho aqui e tal, mas ele não vê como tá dentro. Esse é o problema. Se ele visse como tá dentro, geralmente quando eu mostro pros clientes, eles tomam um susto. Meu Deus, sabe? Não, inclusive, tá até aqui a foto desse ninho de barata. Esse aqui. Eu vou te mostrar. Pode mostrar aqui, vou pra essa câmera. Né? Tipo aqui, ó, não sei se tá dando pra ver legal. Opa, assistente hoje. Então o que acontece, ó? Esse aí chegou lá sem funcionar, não liga. Aí eu pensei logo, fonte, né? É fonte. Mas por quê? Barata entrou, fez ninho, elas fazem ninho, né? Fizeram ninho dentro da fonte, na parede toda, na verdade, né? Dentro da fonte e causou um curto. Caraca, velho. Na fonte, tá? Quando acontece, geralmente não compensa consertar, porque as baratas, elas deixam muito excremento ali, oxida tudo, né? E aí, é terrível para limpar. Exatamente. E a fonte, um curto ali na fonte dentro, sai queimando vários componentes. Não sei se tu sabe que a fonte, ela eleva a tensão. Entra 110 e vai para 390 num setor lá. Tem uma região dela que vai para, em média, 390 volts. Rapaz, teve um caso que aconteceu lá em casa essa semana, que de madrugada tava todo mundo ali de boa, o PC da minha mulher, ele é conectado no no break, bonitinho ali, quando cai energia ele segura uma meia horinha, bacana, perfeito o sistema. Sim. Do nada eu acordei de madrugada sentindo um cheiro de fumaça, de algo queimado. Aí eu fui cheirando, cafungando o quarto, eu cheguei perto do no break, a tomada do cabo de força do computador tava grudada no no-break porque teve uma variação de energia que fritou o no-break completamente. O PC nem ligava mais. Sim. Uma coisa que eu sempre recomendo para os clientes. Na verdade, isso é para qualquer aparelho, né? É até óbvio falar, mas tem gente que não entende muito bem. Não tá usando? Tira a tomada. Tira a tomada, entendeu? Se na tua sala lá tem a televisão, e tem um som, tem um videogame, tem várias coisas, põe uma régua lá, uma réguazinha lá e tal. Aquela que tem um botãozinho pra também desligar. Porque é incômodo, né? Às vezes tá lá pra trás o cabo. Não tô jogando, não tô fazendo nada, vou pra aí, pô, desliga, né? Desliga ali a régua, pronto. Tá, né? Bem protegido. Não vou dizer que tá 100% porque sempre pode, né? Mas assim... Ainda mais com o pessoal da energia daqui de Roraima. Central de ar, né? Desliga no disjuntor. Lembra da época da linha de Guri ainda? Acho que foi ali por volta de 2000
2014, 2015, meu Xbox 360 funcionava maravilhoso, usava direto. Teve uma queda de energia, matou o bicho. Sim. Aquele que eu levei lá contigo, inclusive. Aí ele passou anos parado. Mandei fazer reballing, fizeram reballing, não funcionava porque era outra peça que tinha queimado junto e não tinha peça pra consertar. Deixei ele parado. Sim. Mas o que causou foi o quê? Variação e queda de energia constante naquela época, o bicho tá lá parado. Inclusive, só fazer um adendo aqui rapidinho. O que queimou foi só o no-break do PC da minha esposa. O computador em si tá funcionando, graças a Deus. Componentes são de muito boa qualidade. Foi só botar um filtro de linha ali que voltou a ligar tranquilo. No break se sacrificou em prol do... Inclusive, duas coisas que são indispensáveis. Ou um no-break ou um filtro de linha para proteger os aparelhos com essas infelicidades da energia elétrica roraimense. Porque se cair é o que salva muitas vezes. Alguma coisa para pegar a porrada antes do né? E é isso, tira a tomada, evita deixar... Tem até o problema do cabo de rede também. É outro problema, porque às vezes... o cabo de internet, ele também transmite energia, né? Às vezes a pancada vem pelo cabo de rede. Passa pelo roteador. Aí frita o roteador, frita o modem. Isso, e entra pelo cabo de rede e detona o aparelho. Problema. Alguns aparelhos, como o Xbox One S, o mesmo regulador de tensão que alimenta a rede, o CI de rede, alimenta uma tensão que vai lá para o processador. Nossa, é um negócio meio bizarro, né? Então, assim, ainda não peguei. Não peguei caso não, mas já tenho relatos de outros amigos de tech de ter danificado ali o CI de rede, passado pelo regulador e chegado no processador e já era, tá? Caramba. Tá? Aí eu vou tentar mostrar mais uma vez para vocês aqui, ó. Isso aqui é o metal líquido. Caramba, deixa eu botar aqui na câmera. Isso, põe lá. Aqui, ó, para ver. Aí o metal líquido, bem no meio dessa parte rosada aí, é o die, né? A superfície do processador exposta. Essa parte aí, ela tá seca. Na limpeza, não se passar pro lado aí, na limpeza dá pra ver aí a mancha que fica, que só sai com polimento. Não, aí é o dissipador. Peraí. Vamos. Aqui, ó. Caraca, fica uma manchazinha feia, hein? Isso, fica uma mancha. Essa mancha ela não sai só esfregando. Pode passar aí um cotonete, um paninho, esfrega aí que não sai não. Tem que fazer o polimento. Tá? Então assim, é um polimento bem delicado de ser feito e tal, mas de qualquer forma ele acaba agredindo a superfície do processador. Eu não vou mostrar aqui porque é bem sutil e na foto ela não fica bem visível, porque a cor muda um pouco. Onde você limpa, tira essa crosta, fica uma coloração mais clara. Então ela fica uma marca ali de que passou por alguma, né, manutenção. Imagino. E aí tu falou de caso que tu não pegou, que foi esse do CI do Xbox, né? Mas qual foi o caso, assim, alguns casos mais cabeludos que tu pegou de um console que chegou assim pra ti pra fazer manutenção, tu abriu o bicho e falou, eu não acredito não que isso aqui veio parar na minha mão. Bom, o mais cabeludo mesmo, que na verdade, né, são quando o cidadão faz raiva pra cremosa. Teve um PS5 que ano passado, ele recém comprou, acho que não tinha um mês de uso, tava bem novo, bem novo mesmo. Fez alguma arte aí que a deixou zangada lá, a patroa dele. Ela sentou-lhe a martelada no videogame, né? Saiu acertando ele de tudo quanto é jeito, acabou com a carcaça. Esse videogame, na verdade, logicamente não teve solução, porque quebrou, a memória rachou lá na placa, componentes que não poderiam ter sido danificados, como o chip do SSD. Nossa! Na placa do PS5 tem alguns módulos de memória do SSD. Depende do modelo, 3 ou 2 são codificados na placa, onde está o sistema do videogame gravados, onde tem os códigos. Se esse CI der um problema, peso de papel, já era o videogame. Você não consegue tirar de outro aparelho e colocar porque o famoso brick, né? É codificado, Então, assim, hoje no PS4 é um problema no HD, você troca. Num PS5,
Deu problema no SSD, dependendo do CI que deu problema lá, das NAND de memória, do bloco lá, não tem jeito. Tchau e benção. Exatamente. Então, assim, mas o mais cabeludo que deu o conserto foi justamente causado por barata. Esse da foto que tu mostrou? Não, esse aqui ainda tá lá ainda, o cliente autorizou hoje, eu vou ver se eu entrego amanhã, porque eu falei pra ele, olha, tá complicado, né? Vamos ver se a gente consegue salvar, porque eu não sei como é que tá a placa dele, né? Só depois que eu fizer a descontaminação A barata gosta de videogame, né, bicho? Gosto, ainda mais esses como o PS4, que ele é baixinho, fica baixo ali, a entrada de saída de ar dele é bem rente A superfície, né? Isso, é igual uma colmeia. Se tu olhar por trás assim no PS4, é igual uma colmeia. Caraca. Tá no jeito, elas entram ali e fazem ali. Não, mas também tem um caso extremamente bizarro que é famoso no Brasil inteiro com o Dreamcast, né? Não sei se tu conhece o caso do famoso Dreamcast do Leonan. Leonan, não tô lembrando aqui. Pra quem tá assistindo a gente ou ouvindo a gente, existe... Não é uma lenda, porque foi o próprio Leonan que fez o relato em fóruns, né, dos anos 2000 aí, que ele ganhou um Dreamcast do pai. E garoto novo, naquela idade que tava descobrindo o corpo, nas atividades, digamos que ele derramou leite no leitor do Dreamcast. Deu pau. Já era. Como é que fala pro técnico o ocorrido, né? Rapaz, nesses casos aí, eu já acharam, não aconteceu comigo não, mas eu já tenho relato de outras oficinas aí pra fora, porque assim, a gente tem conhecimento de outros técnicos, tem grupo que a gente tem aqui dos técnicos do Brasil, né, de vários estados aí que te trocam informação e tal, de encontrarem coisas inusitadas dentro de videogame. Teve esse do Dreamcast aí, né? Clássico. Isso aí, não tô nem tô tentando apagar essa imagem da minha cabeça aqui. Fica feliz que nunca te chegou um caso desse. Tô tentando apagar essa cena. Mas encontrar papelote, trouxinha dentro do 360, que tem a porta que você abre e põe HD, né? Fica o espaço, abriu e botou ali. Aí ele mandou pra manutenção e esqueceu de tirar. Na hora que abriu, tava lá, a trouxinha lá. Entendeu? Caraca, meu. Casos e casos. Nossa. E por exemplo, que não é de se estranhar no PS4. Acontece bastante. É de criança colocar dentro do leitor ali, né? Da entrada do disco, moeda, cartão de crédito. Não. O pai desesperado atrás do cartão do videogame. Lixa de unha. Hoje eu peguei um que eu não sei como que entrou aquilo ali, porque era uma letra A, parece, eu nem lembro que letra era, em alto relevo, grossa. Aí eu desmontei o aparelho, abri, eu vi aquele negócio, tirei, aí tentei simular, colocar de volta, mas como é que colocou aqui? Né? Como é que eu fiquei pensando, como é que isso entrou? Meu Deus. Jesus! E esse cliente deu sorte porque foi assim. Uma coisa que a gente tem que falar para todos aqui. A gente trabalha lá na mais extrema honestidade possível, né? Por quê? Nesse caso desse cliente. É um caso... Ele nem sabe ainda que eu nem passei para ele ainda esse caso. Talvez fique sabendo pelo programa, inclusive. Exatamente. Eu peguei o aparelho, né? Abri o aparelho, liguei o aparelho para diagnosticar o defeito, né? Abri a tampa em cima para olhar se tinha uma sujeira, alguma coisa, porque o PS4 é legal, porque a parte de cima você desmonta sem precisar tirar parafuso. Só destrava aqui, você olha, limpinho. Maravilhoso. Bom, beleza e tal. Tá. O cliente relatou no relato tinha lá, né? Não tá lendo, não lê jogos em disco. Não aceita o disco, né? Não lê. Entra, roda e não lê. Josh, tinha um A em relevo e entrava no disco. Mas olha só, observação. Do lado do atendente, ele botou observação, o relato do cliente, observação. As palavras exatas eu não lembro, mas era assim. Cliente relata que pularam em cima do videogame. Aí como é que é? Pularam em cima do videogame? Eu tava no chão, alguém passou e pulou em cima, né? Esquisito, né? Eu digo, rapaz, pular em cima. Por isso que eu abri também, para ver se não tinha quebrado, amassado, porque tem um chassi ali e tal. Mas estava intacto, né? Não entendi esse pulado, né? Bom, beleza. Aí eu botei um disco, o disco entrou,
rodou, um barulhinho, o leitor tentando ler, lendo lá e nada, e volta, porque assim, o leitor, ele tenta ler uma vez, não consegue, ele levanta o disco, baixa de novo, tenta mais uma vez, automatizado. Pelo sintoma, aí deu lá, disco reconhecido, né? Disco não é reconhecido, algo assim. Aí eu digo, pelo som, pelo todo o diagnóstico, não precisa abrir o aparelho para saber de, ó, essa lente já era. Essa lente Foi de Vasco. Aí eu passei pelo orçamento. Digo, ó, meu amigo, é o seguinte, tua lente aqui tá assim, tá assado e tal, né? Aí eu cobrei dele 350, 380, né? O serviço lá, tudo. Como eu ia ter que desmontar o aparelho, mesmo tão limpo, para chegar lá no leitor, por cima que eu não consigo, eu tenho que desmontar todo o aparelho para chegar para tirar o drive, abrir o drive e fazer a troca, né? Aí eu já ia trocar a pasta térmica, né? Fazer logo o bom lá, né? Tá. Só quando eu fiz isso, que eu abri o leitor, o que que tinha dentro? A famosa letra que eu te falei de alto relevo, grande assim. Aí eu digo, rapaz... Eu fico imaginando o que esse console sofreu. Foi pular em cima e enfiar lá. Só que assim, tava lá, o drive funcionava, puxava, rodava, tudo como se não tivesse lá, mas não tava lendo, né? Aí eu tirei a coisa, fiquei naquela coisa, montei de novo, testei, leu normalmente, funcionou de boa, né? Se fosse outra, né, vamos dizer assim, né, uma pessoa má intencionada, já passei o orçamento, já autorizou o orçamento, né? Só que não. O que eu vou fazer? Eu vou comunicar, olha, amigo, é o seguinte, abri aqui isso, assim, o teu leitor e tal. Você vai pagar, vou comprar 180 dele, que é do sistema de abrir, verificar. Exatamente, troca de pastel e tal. O valor de uma preventiva que é cobrado no PS4, vou cobrar esse valor dele aí, entendeu? De 380 passar para 180. Então, assim, as pessoas se preocupam muito em levar aparelho para lá e ficam preocupadas com o valor. Mandam mensagem, quanto é que é para consertar isso? Meu videogame não tá lendo o disco, nesse caso. Aí quanto é que é para consertar? Como é que eu vou desviar a criatura? Né? É nessas horas que eu fico muito feliz quando eu te levei o 360, eu cheguei lá e expliquei, ó, não sei o que aconteceu, eu só sei que o que tá acontecendo com ele é o seguinte, eu ligo, dá o anel vermelho, nem sequer aparece a tela. Pelo amor de Deus, descobre o que aconteceu e o que é preciso fazer para ressuscitar. Justamente porque existem sintomas que sugerem uma situação. Beleza, a gente sabe, eu sei que é isso, é tanto. Só que se eu falar para um cliente, olha, não tá lendo, como eu falei agora, é lente, né? E se não for? E se for algo pior, né? Aí tem cliente que quer que você diga, olha, se eu falar, é 350 para consertar isso aí. Só que eu chego na hora, aí é lente, tem um motor, tem não sei o que, tem outras coisas, e aí? Aí eu falo, olha, vai aumentar o orçamento. Vai dar BO. O cliente fica desconfiado. Vai dar BO, pois é. Então o que eu peço? Olha, não se preocupa, nosso orçamento é gratuito. Traga, a gente vai analisar, vamos ver o que está acontecendo, vou te passar o orçamento. Caso você ache que não compensa, não tem problema, você avisa e vem retirar. Tranquilo. Sem custo nenhum, entendeu? Não se preocupa. Mas assim, eles ficam muito preocupados com valores. Não, eu imagino. É aquilo que a gente falou no começo. O videogame, infelizmente, é uma coisa cara. Se o videogame do cara dá pau, até ele conseguir comprar um novo, mesmo que de segunda mão, vai levar um tempo. Sem falar que também, jogo não é barato. Não é barato, infelizmente. Sim. E assim, evitem causar alguma raiva para sua cremosa, né? Evitem pular em cima do videogame, introduzir coisas que não deveriam entrar no videogame. E pra pessoa que possivelmente vai assistir isso, que tentou enfiar o cartão de crédito que o Robert falou, não é assim que compra jogo, não. Você cadastra a informação, não é que nem maquininha que você enfia o cartão lá dentro. Tem um caso, eu vou contar mais um casinho aqui, de um casal. Faz muito tempo isso aí já. Brigaram, né? Aí a mulher, o que ela pensou? Eu vou afetar ele onde mais dói, no videogame. Foi no videogame lá, tacou no chão, pulou em cima, né? Era um Xbox One, o grande, o Fat, o de lançamento, né? Pulou em cima lá, quebrou o videogame e tal. Aí ele, eu vou descontar. Foi na moto dela, que pegou a moto dela, tacou no chão, bateu lá, quebrou, não sei. Meu Jesus! Né? Então assim... Dois destemperados. Isso. Só que o que acontece? Como é que eu soube da história? Porque uma semana depois, fizeram as pazes, aí ela foi lá comigo, levar o aparelho para fazer, aparelho dele para consertar, e ele foi levar a moto para... Eu sei porque ela me contou essa história, né? Então assim...
Bom, pelo menos tiveram um bom senso no fim das contas, né? Consertar a cagada que é bom fizeram. pensar um pouquinho antes, né? Olha o prejuízo que tiveram, né? Vamos levar em consideração que, por exemplo, hoje um Xbox Series X é na casa dos 4 mil, um PlayStation é 3 mil, 4 mil também, Nintendo Switch 2 tá vindo aí, estão especulando os 4 mil reais. Gente, quer descontar a raiva em alguma coisa? Compra um João Bobo, compra uma luva de boxe e bate na parede. Não bate no videogame, não. Quer só dinheiro jogado fora se você quebrar essa peste? Inclusive, agora, conversando aqui com o Robert, eu quero saber como é que eu vou fazer da minha vida, porque lá em casa são 3 PlayStation 5 da minha esposa, o do meu sogro, da minha cunhada, o meu Xbox Series X, PS3, 2 Nintendo Switch, um PS2 que tá parado, que eu não sei como é que eu vou arrumar, e o 360 que eu vou levar em breve lá contigo. Ou seja, tem console pra consertar e um monte pra fazer a preventiva. Que bom que eu só sou responsável por alguns. Os outros, eles que se virem pra pagar. Mas, ó, da minha família não vai te faltar trabalho, irmão. É melhor gastar um pouquinho agora. É. Porque depois é pior, sabe? Muito pior, muito pior mesmo. Mas, Robert, muito obrigado por ter vindo aqui com a gente hoje. Acabou? É porque já tá batendo o nosso tempo, mas como a conversa foi muito boa, pode ter certeza que muito em breve vou fazer questão de te chamar pra gente contar mais histórias, saber mais sobre manutenção e trazer as crianças aqui, né, pra gente ver como é que é por dentro, como funciona cada coisa. Sim, Vai ser um prazer mostrar isso. É muito, muito interessante essa parte. Eu, particularmente, né, eu sou apaixonado por essa parte de arquitetura, essa parte de construção de Acho que muita gente porque, por exemplo, eu admito, assim, com muito medo, assim, rezando pra não dar nada errado, eu peguei uma PS3 que eu ganhei de uma amiga, né? Que ela ia se desfazer. Falou, tu quer? Tu faz coleção? Quero, me dar. Peguei. Tava parado há muito tempo. Sobreviveu uma enchente, segundo ela, na casa dela. Eu peguei, eu fui abrir pra limpar ali. Tirei a poeira que tava por ali, qualquer coisinha, qualquer sujeirinha. Num geral até que tava muito limpo, porque parece que o irmão dela fazia a preventiva, cuidava. E fechei. Tá funcionando. É só o leitor que vai ter que trocar mesmo, mas já tava ruim antes de eu abrir. Mas, no geral, é sempre curioso, a gente tem essa vontade mesmo, né, de mexer. É interessante, é atrativo demais. A gente quer ver. Sim, porque na verdade a preventiva, a pessoa até pode fazer em casa, desde que tenha algum conhecimento. E muito cuidado. Isso. Tem pessoas que lógico, tá cheio de vídeo no YouTube, né, tal. Só que tem as particularidades que no vídeo do YouTube você não consegue perceber. Que é o manejo correto da peça. Situações. Por exemplo, existe caso que é necessário aplicar uma pressão específica para não quebrar um parafuso ou encaixe dele. Tem situações de um flatzinho que tá ali naquela posição. Quando eu desmonto, ele muda de posição. Aí tu, beleza. Aí tu fecha, encaixa o flat. Quando vai fechar e parafusar, o parafuso pega bem no flat. 300 não. O Nintendo 3DS é campeão de dar dor de cabeça com flat. Pois é. Então, são essas particularidades aí. Então, beleza, se você tiver um conhecimento, tiver uma experiência, tiver seguro, faz em casa, ótimo. Se não, leve para alguém que já trabalha com isso, tem experiência, né? Que já cometeu os erros, né? Só que a gente lá, por exemplo, se a gente comete um erro ali, a gente tem estrutura para corrigir, tem flat de reposição, por exemplo. Aconteceu com o flat, puxa vida, esse flat aqui, ninguém tava ligado nisso, troca o flat, pronto. Resolveu, tá ali o flat e tal. A pessoa não vai ter que desembolsar uma quantia a mais, esperar chegar, porque não é uma peça que você vai conseguir comprar em qualquer casa de eletrônica da cidade. São peças extremamente específicas, feitas para aquilo. Tem que importar às vezes, sabe? E a importação hoje, pelo amor de Deus. Não, Então é isso. Tá certo. Tá? Bom, acho que... Mais uma vez, muito obrigado. Se eu deixar, eu vou ficar falando aqui até... Nós dois, a conversa é boa, né? Fazer o quê? Mas antes de a gente encerrar de vez, fala pro pessoal que quer fazer uma preventiva, quer fazer uma manutenção, levar contigo para verificar algum problema. Fala aí onde é que pode encontrar a Seven, onde é que fica, como é que entra em contato. Sim, o nosso número do WhatsApp é 99144 9737, tá? Vai aparecer aqui. Isso, o atendimento prioritário é por lá, a gente consegue dar um atendimento bacana, tá? A gente fica ali no Santa Teresa, ali no cruzamento com a São Sebastião com a Amarão de Melo. Isso, é fronteira com Tancredo Neves. Fronteira com Tancredo Neves. Você pega a Amarão de Melo e vem direto. Chegou no cruzamento ali. No finalzinho da Amarão de Melo vai estar a Seven. Exatamente, em frente ao posto de gasolina ali do lado direito, tá? A gente abre às 9 horas, a gente trabalha de segunda a sexta.
Abre 9 horas de segunda a sexta. Só que, vou contar a gente vai ampliar esse horário. A gente vai começar a abrir sábado, né? Lá vai eu, vou contar outra história que vai acabando o tempo. Não, né? vai, pode falar. A gente dá uma Vou tentar esticadinha. tentar resumir. Porque assim, o pessoal reclama, por que você não abre sábado, né? Eu até abria sábado. Só que na época eu trabalhava só, dava conta de tudo sozinho. É tenso, aí é tenso. Então, o que acontece? Eu para dar conta, porque a gente dá prazo lá, eu dou um prazo de 5, a gente pede 5 dias úteis. Tem cliente que falta morrer. 5 dias úteis. Por tanto serviço que a gente tem para dar conta, é pouco ainda para nós. Para a gente dar conta, a gente trabalha pela noite. Imagina. Às vezes eu vou para lá no domingo, às vezes eu vou para lá no sábado à noite. Na hora que dá trabalhar, eu vou sair daqui, vou voltar para lá e vou ficar até mais tarde hoje porque eu tô cheio de serviço para entregar amanhã. Até porque, pô, vocês são, acho que, a principal assistência técnica de videogame do estado, pô. Se alguém quer um trabalho de confiança de qualidade, tem que procurar vocês. Modéstia à parte, concordo contigo. Então, então o que acontece? Resumindo. O que acontece? Eu comecei a ter problema de saúde. Eu comecei, na hora que eu ia me deitar, eu deitava, eu começava a dar aquela relaxada para dormir, começava a tremer o colchão, começava a balançar, né? Aí eu pensei, poxa, será que coração isso? Trepidando. E fui empurrando com a barriga, fui levando, até que um belo dia, eu em pé, atendendo o cliente, balançou tudo, né? Trepidou aqui. Caraca. Né? Aí de caramba, aí eu liguei minha esposa, vem pra cá, fica aqui que eu vou logo no médico. Aí eu já dei sorte que foi no mesmo dia, fui atendido, fui lá acho que é Petrônio o nome dele. Fui lá, fui atendido, aí ele conversando comigo, ele olhou pra mim assim, e disse, como é que é o trabalho? Aí eu contei como é que era a minha atividade, ele falou, teu problema não é coração, teu problema é negócio de nervo aí, falou o nome, exaustão, aí, tal. Me deu um chão de orelha, fizemos um exame no coração lá, o cardiograma, não tinha nada, passou vitamina, me passou umas regrinhas, né? Resultado, com poucos dias de tratamento, seguindo a risca ali, nunca mais se parou. Aí eu dou essa esticada, aí eu dou uma segurada. Dou uma esticada, dou uma segurada, entendeu? te cuida, pelo amor de Deus. Aí foi quando eu parei de abrir sábado, pra descansar, porque de segunda a sexta eu não paro. Entendeu? Não paro. Só que eu tento, lógico, eu vejo que o serviço, como é que tá o serviço, dá pra ir embora agora? Eu vou. Não, e hoje em dia também tu já tem uma equipe maior comparada a antes, né? Meu filho trabalha comigo, né? Tanta coisa pra gente falar. Não, da próxima vez eu preciso trazer ele. O meu filho trabalha comigo, eu lá em casa, ela vai contar outra história. Eu trabalhando, vai ter que fazer Vamos ter que fazer uma versão estendida aí desse negócio. Não, a gente dá um jeito. Eu sempre trabalhei em casa, no começo, com meu filho do meu lado, assim, olhando. Criança é bicho curioso mesmo. Olhando, não tem pra onde correr. pegando o ferro de solda que não era pegar, se queimando, né? Aí ele aprendeu que o ferro de solda esquenta e tal. Então, quando eu comecei a levar ele para a loja para atender cliente, ajudar a fazer alguma coisa, ele começou devagarzinho a pegar nos controles. Resumindo, ele pegou tão rápido o jeito que hoje ele conserta melhor do que eu o controle. Tá na mão dele. É o setor dele agora. Como eu não tô mais mexendo no controle, eu tô focado no videogame, ele tá se desenvolvendo lá nos controles, porque assim, você não pode parar. A tecnologia, ela tá sempre evoluindo, novas tem que estudar sempre. O controle por fora é o mesmo, por dentro é um novo modelo, com um novo CI, uma nova mudança ali e tal, e ele tá se atualizando diariamente, tá ali, tal. Então, assim, ele tá lá, tem minha esposa que tá no atendimento lá, atendendo lá, quando você mandar mensagem pro 9737, 9144, 9737, ela que vai te atender, né? Então, assim, ela tá lá, fazendo esse meio de campo. Pô, negócio de família mesmo, né? Tem minha filha que tá aqui nos bastidores aqui, que tá começando a tomar gosto. Olha, realmente é um negócio familiar, isso que é legal de ver. Né? Então é isso. Aí tem outro rapaz que entrou agora lá, que tá também atendendo e tal. Porque realmente, sabe... É uma demanda grande, né? A demanda é grande. Então é isso. Já falei o número. Já, falou o número, falou o endereço. Dá pra achar no Instagram também, né? Instagram é Seven Games RR. Beleza. Tá. Robert, muito obrigado, irmão. Prazer te trazer aqui. Beleza. Foi um pouco difícil, teve uns desencontros ali, até questão de horário, mas finalmente deu certo e vai dar certo de novo, hein? Escapei de derrubar o microfone. Relaxa. Em vez que eu tô batendo nele aqui. Tá certo. E muito obrigado a você aí que está nos assistindo ou nos ouvindo através das redes sociais, através das plataformas de streaming do YouTube. É muito bom contar sempre com a sua participação, com a sua atenção.
E pode deixar com a gente que semana que vem tem mais um episódio do Aldeia Geek, orgulhosamente transmitido aqui pela Folha de Boa Vista. Não esqueça de seguir tanto a Seven Games como a gente no Instagram também, @aldeiageek.fbv. Vejo você num próximo episódio.